Deus, cumprimento a igreja na paz do Senhor. Graças a Deus conseguimos chegar, louvado seja Deus. Nosso projeto era chegar bem mais cedo, mas não foi possível, não é? Vamos ler a palavra para que os irmãos possam se assentar. Louvado seja Deus. Marcos, capítulo 1, versículo 15, que é o tema dessa cruzada. Louvado seja Deus. Que diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Amém? Igreja do Senhor pode sentar-se. Louvado seja Deus. Estamos aqui nos recuperando ainda. Achei que não conseguiria chegar. Graças a Deus, diaconisa Fernanda foi nos resgatar ali na PRF. Glória a Deus. O documento do meu veículo foi pago há umas 2 ou 3 semanas. E para fazer a emissão, quando você paga atrasado, a partir desse ano, o Detran ele emitiu uma norma que você precisa fazer vistoria. E a minha vistoria está agendada para segunda-feira. E aí, sem acordo, né? E aí o agente ainda disse: a gente já aprendeu até carro de juiz. Eu falei: não vou nem falar nada do meu trabalho, nada aqui, porque se ele está se vangloriando que aprendeu o carro de um juiz, não é? Quem sou eu? Louvado seja Deus. Mas a gente entende que o inferno ele tenta criar obstáculos, ele tenta impedir o agir de Deus. Mas a Bíblia diz que agindo Deus, quem impedirá? A Bíblia nos garante que ninguém pode impedir o agir de Deus. E o que Deus tem preparado para fazer essa noite, Ele vai fazer porque Ele é Senhor, porque Ele é soberano, porque Ele é o Rei dos Reis, diz a sua palavra, e ninguém dá a última palavra no lugar dEle. Louvado seja Deus. E quando nós olhamos para o tema dessa cruzada, nós vemos aqui 4 tópicos, não é? Um texto tão pequeno, mas tão rico, não é? Que fala do tempo, do cumprimento do tempo, fala do reino dos céus, dessa proximidade do reino dos céus, fala da necessidade de se arrepender e fala também da necessidade de crer no Evangelho. Louvado seja Deus. Nós estivemos aqui durante a semana acompanhando, ouvindo, não é? Algumas pessoas ministrarem acerca desse tema, e nós louvamos a Deus porque a igreja já tem recebido muito, mas ainda mais o Senhor tem para fazer até o último dia dessa cruzada. Louvado seja Deus. E o contexto em que essa palavra é declarada é um contexto onde o próprio Jesus ele declara essa palavra. A Bíblia vai dizer, como foi pregado ontem em Isaías, não é? Houve uma profecia declarada por Isaías que a virgem conceberia e daria à luz a um menino, e o seu nome seria Emanuel, que significa Deus conosco. Louvado seja Deus. E nesse contexto vem João Batista anunciando: arrependei-vos. E a Bíblia diz que alguns mandam que vão até João Batista para questioná-lo: és tu o Messias? És tu a quem nós temos aguardado? Porque o povo de Israel aguardava o cumprimento da promessa. Louvado seja Deus. E João Batista ele diz: não sou eu. O que vem após mim, eu não sou digno de me abaixar e desatar as sandálias dos seus pés. Louvado seja Deus. Ele se coloca numa posição de humildade. Ele diz: eu não sou digno de me abaixar. Se vocês acham que eu sou alguma coisa, saibam que eu não sou nada. Mas aquele que vem após mim, Ele é. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que no dia seguinte, Jesus vem ao seu encontro. E quando Jesus se aproxima, ele o avista de longe e ele declara:
eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. João Batista o reconhece ao avistá-lo e diz: é Ele que nós temos esperado, é Ele que eu tenho esperado, que os meus olhos ainda não tinham contemplado, mas Ele se aproxima, Ele está chegando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E para se cumprir uma palavra que foi profetizada também, Jesus Cristo, Ele é batizado nas águas por João Batista. E a Bíblia diz que logo em seguida ele é impelido, ele é levado ao deserto pelo Espírito Santo para que ele fosse tentado. E após 40 dias e 40 noites no deserto, Satanás vai até ele para tentá-lo. E a Bíblia diz que após resistir à tentação, os anjos do Senhor vêm servi-lo. Louvado seja Deus. E aí nós entendemos com essa passagem que diante da tentação, como diz na Bíblia, Deus sempre nos dá o escape. Nós sempre precisamos resistir, porque o escape vai chegar, porque a ajuda dos céus vai chegar. Assim como chegou para Jesus naquele deserto, também vai chegar para nós. Louvado seja Deus, porque a Bíblia diz que Ele não nos deixaria órfãos, mas estaria conosco todo o tempo. Emanuel, Deus conosco. Louvado seja Deus. E após sair dali, Jesus vai para a Galileia. Durante esse percurso de tempo, João Batista é preso. Louvado seja Deus. E Jesus Cristo, Ele inicia o seu ministério e Ele começa a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Ele declara essa palavra que está escrito aqui à minha retaguarda: arrependei-vos e crede no Evangelho. Louvado seja Deus. E muito me trazia curiosidade acerca desse tempo de cumprimento, porque nós também estamos aguardando. Nós hoje, no presente momento, também aguardamos o cumprimento de uma profecia, como aquele povo aguardava naquele tempo. Naquele tempo eles aguardavam a primeira vinda do Messias, e nós hoje aguardamos a segunda vinda do Messias. Louvado seja Deus. E quando Jesus declara o tempo está cumprido, Ele diz: o tempo de espera pelas profecias cumpriu-se. Aquilo que foi profetizado a meu respeito cumpriu-se. É hora de iniciar um ministério. É hora de derrotar Satanás na cruz. É hora de reconciliar o homem com Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É hora de ter remissão dos pecados. É hora do derramamento do Espírito Santo. O novo tempo está chegando sobre o povo de Deus. Era tudo isso que Jesus estava declarando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E quando nós paramos para analisar tudo isso, nós vemos quantas coisas fez Jesus em tão pouco espaço de tempo sobre a terra. A Bíblia vai nos dizer que durante 3 anos foi ali o ministério de Jesus. E durante 3 anos ele esteve pregando o Evangelho, ele esteve libertando, ele esteve curando. Louvado seja Deus, ele esteve libertando os oprimidos do diabo. E nós sabemos que todo esse poder, ele está sobre a igreja hoje. Ele está sobre as nossas vidas, porque uma promessa foi feita. Louvado seja Deus, uma promessa foi feita à igreja. A Bíblia diz que Ele nos deu poder, Ele nos deu autoridade para pisar serpentes e escorpiões e não sofrer dano algum. Porque aquele poder que estava sobre a vida dele, esse poder está sobre a igreja. Ele disse: vós fareis as obras que eu faço e fareis ainda maiores. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E quando eu paro para pensar em tudo isso, o Senhor me lembrava de tudo que Ele já tem feito na minha vida. Louvado seja Deus. Eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos de idade. E isso me sumiu da memória. Eu fui numa igreja, assembleia, a convite de uma amiga. Fui aquela única vez.
e aquela liturgia, aquele culto, era tudo muito diferente para mim, não é? Era do catolicismo e não me recordo de nenhuma palavra da pregação, de nada. Mas no final do culto eu lembro que foi feito um apelo e foi dito: quem quer Jesus na sua vida, guiando a sua vida, sendo o seu Senhor. Eu lembro bem desse apelo e nessa hora eu pensei: eu quero, louvado seja Deus. E fui à frente, confessei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. E no dia seguinte, isso era no domingo, no dia seguinte na escola, estavam me zoando, era a 4ª série que eu fazia. E isso foi, eu acho isso muito interessante, porque isso foi um fator para que eu me recordasse do acontecido. Então os colegas de sala estavam me zoando, eu nem sabia o que significava para minha vida aceitar Jesus, mas eles possivelmente sabiam. E o tempo se passou, e já na minha vida adulta, trabalhando fora do estado, certa vez eu estava de serviço nesse dia em Lusiânia, Goiás, e chegou um senhor evangelizando ali. Ele parou na guarda e vendia um docinho lá, quebra-queixo, um docinho famoso de lá. E eu não podia sair do lugar, porque eu estava na hora, né? Nesse dia, no quarto de hora, era um comandante bem rigoroso. E ele esteve lá conversando com as pessoas, eu observando. E aí antes de sair, ele foi lá me entregar um folheto. E aí quando ele entregou esse folheto, ele disse: Deus tem uma promessa na sua vida. Até então não entendia muita coisa, mas novamente aqueles que fazem torcida ao nosso redor nos chamam a atenção. E aí algumas pessoas começaram a dizer: eita, isso é sério, eu acredito nisso, esse negócio é forte. E isso me chamou a atenção, né? Porque eu não sabia nada disso. E aí ele disse: está no livro tal, capítulo tal, versículos tais. E aí eu anotei aquela referência, louvado seja Deus, Deuteronômio 28, algumas bênçãos ali do Senhor. E à noite, quando estava em casa, eu fui ler aquela palavra. E quando eu li, tanto as bênçãos que o Senhor me prometia ali, Ele dizia no final: mas vós tem que obedecer a minha palavra, louvado seja Deus. E eu entendi naquele momento que eu iria ser crente, louvado seja Deus, porque eu queria aquelas promessas para minha vida. Eu estava ali no estado, mãe solteira, com 2 filhos, preocupada com a educação, como é que eu ia criar os meus filhos, trabalhando fora por conta das dificuldades financeiras, pós-separação. E o Senhor vem ao meu encontro, à minha necessidade, e Ele diz: eu tenho bênçãos para você. Eu tenho promessas de bênçãos para a sua vida. E eu disse: eu quero, porque eu necessito, louvado seja Deus. E novamente os anos se passaram, alguns anos, visitei algumas igrejas, e até que houve um dia em que a palavra ela entrou no meu coração. E a partir daquele dia eu comecei a caminhar. E depois cheguei até esse lugar. Eu lembro que eu ia em outra igreja, outra denominação, e os meus filhos já vinham aqui para Atalaia, para a escola bíblica. E eu disse: Senhor, para qual igreja eu vou? E aí o Senhor, Ele me mostrou em sonho um lugar que era o interior do antigo templo aqui, bem no corredor. Eu nunca tinha vindo aqui nessa igreja. E o Senhor havia me mostrado esse lugar e Ele me dizia: eu vou livrar os teus filhos de muitas trevas. Louvado seja Deus. E aí visitei essa outra denominação aqui e depois vim aqui na Atalaia. E quando eu cheguei, eu reconheci que era o lugar onde o Senhor tinha me mostrado e que Ele estava ali confirmando o que Ele tinha na minha vida. Louvado seja Deus. E a partir daí comecei a caminhar com o Senhor e Ele começou a operar na minha vida. Eu não sei qual é o estado que você chegou a Deus ou que você se encontra nessa noite, mas o Senhor, Ele tem socorro independente das circunstâncias. Cada pessoa, ela apresenta uma dificuldade, ela apresenta um testemunho. A minha situação era uma situação que é muito comum de se ver. É muito comum para muitas pessoas, mas para mim não era uma situação comum. Para mim era uma necessidade, era uma dor, e o Senhor chegou com um socorro. E a Bíblia diz que Ele sonda os nossos corações e
Ele prova os nossos pensamentos. E Ele sabe qual é a tua necessidade nessa noite. Louvado seja Deus. E aí a Bíblia vem falando sobre a chegada do reino de Deus. A Bíblia vem nos dizendo, né? Jesus anuncia: o reino de Deus está próximo. Ele disse: o tempo está cumprido e o reino de Deus se aproxima. Louvado seja o nome do Senhor. É muito interessante porque ele, quando declarou essa palavra, ele não disse: é agora o reino de Deus. Ele disse: o reino de Deus se aproxima. Louvado seja Deus, porque necessitava ainda que algo fosse feito, que fosse cumprida completamente a missão a qual Ele veio fazer nessa terra. Louvado seja Deus, que foi derramar o seu sangue na cruz para nos remir e nos lavar de todo o pecado. Santo é o nome do Senhor. E a Bíblia diz que quando Jesus ele estava ali pregado na cruz, antes de entregar o seu espírito a Deus, ele diz: está consumado, está feito, está cumprido. Louvado seja Deus. E a Bíblia diz que o sangue de Jesus é um sangue mais poderoso do que o sangue de ovelhas, do que o sangue de bode, do que o sangue de galinha preta. Talvez você até fique assustado ao ouvir alguém dizer: ah, fizeram isso e isso com o sangue da galinha, com o sangue de não sei o que. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus é mais poderoso. Clame o sangue de Jesus. Louvado seja Deus. E após ser derramado o seu sangue por nós, Satanás ele perde o direito. Louvado seja Deus. Ele perde o direito sobre nós, sobre todo aquele que confessa o seu nome e que crê em Jesus como Senhor e Salvador. Abre-se uma porta nesse momento. Abre-se a porta da graça, louvado seja Deus, para que o pecador ele possa ser reconciliado e ele possa entrar novamente no lugar de intimidade, de comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E é esse o lugar que o Senhor ele tem preparado para nós, não só nesse momento, mas na eternidade. Louvado seja Deus. E quando o próprio Jesus, quando ele chega nesse momento do seu ministério, ele diz: agora é o juízo deste mundo. Lá em João 12:31. Será expulso o príncipe deste mundo. Ele já estava ali declarando a nossa vitória. Louvado seja Deus. Em João 16:11 ele diz: porque o príncipe deste mundo está julgado. Louvado seja Deus. Santo é o nome do Senhor. E nós aguardamos o cumprimento dessa palavra que está lá em Apocalipse, essa profecia do julgamento e do tempo que está se passando, e vai chegar o momento desse tempo também estar cumprido e chegar o julgamento do príncipe deste século. Louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos dizer que o reino de Deus, esse reino que se aproximava quando Jesus veio e declarou essa palavra, o reino de Deus ele não consiste em comida e nem bebida, mas consiste em justiça, paz e alegria no Espírito Santo de Deus. E foi isso que Jesus veio trazer às nossas vidas, ainda aqui nesse mundo, em meio às aflições, em meio às turbulências, às tribulações. Ele tem para nós justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus. E ele diz ainda que o reino de Deus, lá em Marcos 4:26, Jesus ele fala algumas parábolas acerca do reino de Deus. O que é o reino de Deus? Eu não sei se você já parou para refletir acerca disso ou para estudar, porque nós estamos na casa do Senhor e nós buscamos isso, nós buscamos o reino de Deus. Mas o que de fato é o reino de Deus? Louvado seja Deus. Será que o reino de Deus, viver o reino de Deus, é eu vir para a igreja todo domingo? Eu vir no culto de oração e no culto de doutrina? Será que é eu ser batizado? Será que é eu ler a Bíblia todos os dias? O reino de Deus, louvado seja Deus. E a Bíblia vai nos trazer esse direcionamento. O reino de Deus, ele consiste em paz, alegria e justiça no Espírito Santo. E aí nós devemos olhar para nós e se perguntar: eu estou vivendo o reino de Deus? O reino de Deus ele está em mim? Porque ele não está aí fora.
Ele está dentro de nós, dentro de cada um de nós. Louvado seja Deus. Justiça, paz e alegria no Espírito Santo. E aí Jesus, ele conta uma parábola. Ele diz assim: o reino de Deus, ele é semelhante a um homem que saiu a semear. E lançando a semente, levantou-se de dia ou de noite e não sabe como aquela semente cresceu. Mas o fato é que ela cresceu, ela deu fruto e a espiga estava cheia. E chegou o momento da ceifa, louvado seja Deus. E aí quando eu li isso aqui, eu muito me alegrava, porque aquele homem que declarou uma palavra para mim, ele lançou uma semente. Ele foi lá, ele disse: olha, Jesus tem uma promessa, eu nunca mais ouvi. Ele não sabe o que se sucedeu à minha vida. Mas a Bíblia vai dizer que o reino de Deus é como uma semente que é lançada. E aquele homem que lançou, ele não sabe como. Mas aquela semente vai crescer e vai germinar, louvado seja Deus. Isso nos traz um despertamento também. Por quê? Porque cada um de nós somos semeadores do reino de Deus. Aonde o Senhor nos leva. Muitas vezes você nem sabe, mas você está ali com sementes para lançar. E o que você tem feito? Você tem retido as sementes? Você tem lançado? Você tem levado de volta? Nós temos essa incumbência de lançar essas sementes por onde nós formos. Seja na rua, no corredor, na escola, no trabalho. O Senhor, ele está sempre possibilitando oportunidades para que nós venhamos lançar sementes. Seja com o nosso testemunho, pessoas que já te conhecem, já sabem que você é um cristão, elas estão ali olhando para você. E o seu testemunho, a sua conduta, ela está ali também falando de alguma forma. Outro dia, eu fiquei muito impressionada com alguém do local onde eu trabalhava. E aí eu fui para ver uma situação do Arthur. Fui como mãe na escola. E aí aquela pessoa começou a contar o que estava sucedendo e tudo. E aconteceu isso. E ela disse assim, eu fiquei quietinha e eu pensei, se fosse a tenente, ela nunca ia fazer isso. Aquilo foi tão forte para mim, ela não percebeu, mas entender a visão, o que ela pensava ao meu respeito e a responsabilidade que eu tenho enquanto cristã, enquanto serva de Deus, de manter um testemunho que não escandalize o Evangelho e nem o nome do Senhor. Ela olhar para aquela situação escandalosa e dizer, ela nunca ia fazer isso. Louvado seja Deus. Isso nos faz entender que o nosso comportamento, a nossa conduta, as nossas ações estão sempre falando. Mesmo que você não pare para pregar ou para fazer uma oração nesse local onde você está indo, onde o Senhor tem te levado. Porque Provérbios vai dizer, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, todos, e Ele endireitará as tuas veredas. Mas quando Ele diz na parte A, em todos, nós entendemos que todo lugar aonde nós vamos, o Senhor tem nos levado. Louvado seja Deus. Seja até no mercado, o Senhor tem nos levado. Louvado seja Deus. Aqui nessa noite, nesse culto, o Senhor nos trouxe. Louvado seja Deus. E aí logo em seguida, Jesus fala também outra parábola sobre o reino de Deus, que é a parábola do grão de mostarda. Também em Marcos 4,30, que ele diz que o grão de mostarda, que é uma parábola também utilizada para falar da fé, mas ele fala do reino de Deus também. O grão de mostarda é a menor das sementes, mas quando ela cresce, ela se torna a maior das hortaliças. Louvado seja Deus. E ele vem especificando, pode parecer pequenininha a semente que você tem lançado sobre o Evangelho. Pode parecer insignificante, mas vai crescer. E vai se tornar a maior das hortaliças. Louvado seja Deus. Vai ter o maior dos resultados. Louvado seja Deus. Não importa se estão lançando outras sementes grandes, sementes de engano, sementes de engodo,
mas a semente do Evangelho, ela vai germinar, ela vai crescer e ela vai frutificar, porque a Bíblia nos garante que ela não volta vazia, essa palavra, mas ela cumpre com aquilo que lhe apraz. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Santo é o nome do Senhor. E com a chegada do reino de Deus, nós entendemos, a Bíblia vai nos dizer também que é o início da destruição do domínio de Satanás. A partir daquele momento, porque ele dominava. E a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno. O mundo sim. Só que agora existe uma igreja sobre a terra. E essa igreja não jaz no maligno. Essa igreja é do Senhor. Essa igreja, ela tem um dono, porque ela foi comprada por bom preço. E foi preço de sangue, louvado seja Deus. Então, a partir desse momento, da vinda de Jesus e do seu sacrifício, tem o início da destruição do reino de Satanás. É por isso que a Bíblia vai relatar tantos momentos em que ele tentou impedir que Jesus ele viesse ao mundo e que ele crescesse, não é? Buscou exterminar ali algumas vezes, não é? Os primogênitos da nação de Israel, mas ele não pôde impedir o projeto de Deus. E a chegada do reino também é o início do livramento da humanidade das forças demoníacas. Porque lá em Atos, não é, 26, 18 vai dizer que ele veio, não é, para nos abrir os olhos e das trevas nos converter à luz. E do poder de Satanás nos converter a Deus, a fim de que possamos receber do seu Espírito e receber a remissão dos pecados e sorte entre os santificados pela fé em Cristo. Louvado seja Deus. E aí, quando nós olhamos esses dias, eu terminei a leitura de um livro que falava do orgulho, não é? A humildade e o orgulho. E aí citava lá 1 Coríntios, acredito que é 4:7, que fala: o que tens que tu não tens recebido? O que tens que tu não recebestes? É a fé? Que tens que tu não recebestes? São os teus dons? É a unção? Que tens que tu não recebestes? Que tens que tu que pode ser melhor que o outro? Tudo tu recebeu. O que seria de nós se não fosse a misericórdia de Deus? A salvação? É porque eu estive tão atenta no dia que pregaram para mim. Que tens que não recebeste? É porque eu me dediquei tanto. Que tens que não recebestes? Tudo que nós temos foi o Senhor. Acreditamos nele porque o seu Espírito Santo nos convenceu. Demos ouvido à sua palavra porque ele assim o permitiu. Enxergamos a palavra como luz porque ele nos abriu os olhos. Louvado seja Deus. Então ele veio para nos converter, nos abrir os olhos e nos tirar das trevas e remir os nossos pecados. Louvado seja Deus. Nos livrar dos pecados, porque lá em Romanos 6,14 vai dizer que agora o pecado não mais tem domínio sobre vós. Vós não sois mais escravos. Vós sois livres. Louvado seja Deus. Livres para viver em santidade. Livres para adorar o Senhor, para glorificar o seu nome, para andar na sua presença, para andar nos caminhos que ele tem preparado para vós. Vós sois livres. Louvado seja Deus. Parece tão óbvio, não é? Parece tão óbvio, mas muitas vezes na prática nós vemos pessoas às vezes inclinando. Mas eu não tenho força para isso, mas essa situação sempre me dobra, essa situação sempre me derruba. Vós sois livres, louvado seja Deus. O pecado não mais tem domínio sobre vós, é palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E trouxe também o reino de Deus, trouxe sobre as nossas vidas o poder para operar milagres e curar enfermos. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, lá em Isaías, não é? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Louvado seja Deus. Que pelas suas pisaduras nós fomos sarados.
Louvado seja o nome do Senhor. E essa verdade, ela está sobre as nossas vidas. De repente você pode dizer, mas eu oro, e parece que está tudo do mesmo jeito, ainda dói aqui, ainda dói ali. Mas a palavra diz que pelas pisaduras dele nós fomos sarados. Você pode dizer, mas está tão difícil. Mas eu estou quase sem conseguir, louvado seja Deus. E aí a Bíblia vai dizer que Ele fez tudo isso por nós. Ele já conquistou a nossa vitória. Louvado seja Deus. Eu sei que muitas vezes nós ouvimos, e isso não é demérito para ninguém. Nós ouvimos tantas lutas que parecem estar do tamanho de Golias, mas a nossa fé parece que não está como a de Davi. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos olhar para a palavra e inverter isso e dizer, Golias, a minha fé é num Deus que é maior do que tu. Louvado seja Deus. Dizer, tempestade, a minha fé é no Deus que manda o vento se acalmar e o mar se aquietar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós precisamos declarar a palavra. Nós precisamos nos posicionar no lugar em que Cristo conquistou para nós. Porque a Bíblia vai dizer que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. Você não está sozinho, não está perdido, não está abandonado. Você está assentado em Cristo nas regiões celestiais. Você pode declarar, cala-te vento e aquieta-te mar, no nome de Jesus. Louvado seja Deus, porque essa autoridade Ele nos deu. Muitas vezes nós estamos, mas ninguém vem aqui orar por mim, ninguém vem aqui fazer nada por mim. E Jesus está lá do ladinho, mas eu estou bem aqui esperando tu me chamar, como Ele estava naquele barco dormindo. No meio da tempestade, Jesus descansando, e os discípulos de um lado para o outro, aperreados ali, quase a naufragar o barco, até que eles vão chamá-lo. Louvado seja Deus. E muitas vezes estamos assim, no meio da turbulência, buscando como é que nós vamos resolver sozinhos. Ei, não faça isso não, chama Jesus logo. Não espera o barco virar, não espera o desespero aumentar, não. Chama logo Ele, Jesus, socorre-me. Jesus, chega aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As horas se passam rápido, louvado seja Deus. Graças a Deus por isso. E aí, para encerrar, a Bíblia ela nos diz que o reino de Deus, embora conquistado para nós, louvado seja Deus, ele é tomado por esforço. Louvado seja Deus. Nós precisamos nos esforçar dia a dia pelo reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós olhamos para a Bíblia recheada de tantas promessas, de tanta graça, de tanta coisa maravilhosa, e às vezes nos acomodando, achando que é só ficar sentado, já está tudo feito mesmo, já foi de graça, eu já recebi. Não, não. A Bíblia diz que é por esforço, tomado por esforço. Tem uma contrapartida da sua parte, louvado seja Deus, para que nós possamos dia a dia viver essa justiça, essa paz e essa alegria no Espírito Santo. Louvado seja Deus. E esse esforço, ele significa o quê? Romper com todos esses conceitos, não é, do mundo, com os conceitos imorais, com os pecados que o mundo traz, que tão de perto nos rodeia esse pecado, e buscar seguir a Cristo, seguir a sua palavra, seguir a sua verdade. Louvado seja Deus. Nós, olhando aqui, eu creio que grande maioria já tem o seu nome escrito no livro da vida. Louvado seja Deus. Mas nós não podemos deixar, não é, de fazer esse convite. Você que quer se reconciliar com o Senhor, que quer entregar a sua vida a Cristo nessa noite, louvado seja Deus, eu convido você a vir à frente, porque os planos do Senhor, eles são maiores que os nossos. Louvado seja Deus, são muito mais altos, são muito melhores. De repente você pode pensar, mas eu tenho um projeto tão bom, eu não posso entregar a minha vida a Cristo agora. Eu preciso primeiro buscar realizar esse projeto. E o plano do Senhor é melhor, é maior. Louvado seja o nome do Senhor.
Glórias a Deus. E como nós falamos aqui, a chegada do reino, ela também trouxe para nós o poder, não é? Sobre a enfermidade, o poder para repreender os demônios, para curar a enfermidade, para operar milagres. E já que não tem ninguém para aceitar a Cristo nessa noite, todos salvos, graças a Deus, nós convidamos aquele que deseja uma oração pela saúde, você que tem uma enfermidade e que precisa do operar do Senhor, que precisa de um milagre, nós convidamos você a vir à frente. Louvado seja Deus, para que possamos estar orando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluia, Deus de maravilha. Glórias a Deus. Aleluia. Nós agradecemos a oportunidade. Eu vou passar para o pastor presidente orar.